Então, gente, agora a gente está indo lá para a sala de aula da ETED. Os meninos estão indo com a gente, eles vão ter aula aí embaixo. Essa semana a gente ainda não começou a parte do homeschooling, eles já estão de férias. Então eles devem começar mesmo o homeschooling agora. No final de janeiro a gente deve começar o homeschooling com eles. E aí a gente vai, esse é o caminho todo que a gente faz. Olha aí, olha a disposição dessa galera. E olha aqui que coisa linda, motorhome. Olha aqui os irmãos fazendo motorhome. Buenos dias. Buenos días. Olha aí. Eles ali é o refeitório. Ok, aqui onde os meninos geralmente brincam com as outras crianças. E aqui a montanhazinha. Olá, queridos irmãos amados, queremos compartilhar com você a nossa semana, como é que foi esse tempo de aprendizado aqui na nossa ETED. É a primeira semana, né? Isso, nós findamos ontem a nossa primeira semana. Hoje nós tivemos uma avaliação, que eles chamam de exame, né? Que é o resumo. É uma prova. É uma prova, sobretudo o resumo da primeira semana. E nós tivemos aulas assim muito interessantes, aulas chaves. Começamos sobre conhecer a Deus, a importância de nós pararmos para conhecermos ao Senhor. E a palavra que queima no meu coração desde essa primeira aula é aquela palavra de Oséias 6, que nós devemos prosseguir em conhecer ao Senhor. É muito interessante como a gente sossega, né? A gente se acomoda em conhecer ao Senhor e não conhecê-lo intelectualmente ou conhecê-lo através de pregação, conhecê-lo através de conhecimento científico ou conhecimento teológico, né? Quando eu falo conhecimento teológico, eu me refiro a se a gente escuta tantas pregações, a gente escuta tantas pessoas, isso vai nos dando conhecimento do Senhor, isso é muito interessante, mas eu falo de conhecê-lo de forma pessoal. Então nós fomos desafiados a essa semana a conhecermos o Senhor de uma forma como nós ainda não havíamos conhecido, e isso tem sido desafiador, porque a primeira coisa que a gente precisa fazer é realmente
é se desvencilhar de todo conceito, deixar para trás aquilo que você já sabe a respeito de Deus para buscar conhecer o novo. Então, se você não abrir mão do velho, você não vai ter como acessar o novo. Aí depois nós tivemos uma aula sobre ouvir a voz de Deus. Muito boa. A diferença de ouvir e escutar. Entendermos que Deus se move na simplicidade. Ele não precisa até conter esse testemunho para quem acompanhou no Instagram, que às vezes nós achamos que Deus vai se mover só no sobrenatural. E na verdade Deus também quer se mover e quer falar conosco nas coisas simples, na singeleza. Deus tem muitas maneiras de se comunicar conosco, seja através da sua palavra, seja através das circunstâncias, por mais difíceis que elas sejam, seja através de um presente que você ganha, seja através de algo na natureza. Então Deus vai se revelar através de muitas circunstâncias, momentos. Então nós precisamos sempre estar atentos a como Ele vai falar conosco. Acho que o grande desafio é esse, né, amor? É estar atento pelas formas que Deus fala e não engessarmos a forma como Ele fala. E com uma vida corrida, sim, que é como a maioria de nós temos, como pastores, com ministério, com tudo, a gente engessa a maneira como Deus vai falar. Não, Deus fala comigo dessa forma, pronto. Então, se Deus fala comigo assim, é assim que Deus fala comigo. Então, isso é, assim, de certa forma, um problema, porque engessa totalmente a forma de nós desfrutarmos do novo de Deus. E Lamentações fala sobre isso, né? As misericórdias do Senhor se renovam cada manhã e suas misericórdias não têm fim. Ou seja, a disponibilidade de nós estarmos atentos à voz de Deus é muito interessante. E aí a importância de nós termos o nosso tempo com Deus. Esse tempo especial. Foi a outra aula, terceira aula, que a gente chama aqui de tempo a sós. sós, que a gente chama no Brasil de tempo de meditação, esse tempo de você parar para ouvir a Deus. Quão é importante você ter uma vida em que você pare das 24 horas que Deus nos dá. É importante a gente ter uma hora que a gente pare para ouvir a Deus. Pastor, eu não consigo parar de 6 às 7, eu não consigo parar de 10 às 11, mas você precisa estabelecer um tempo. E é uma coisa interessante, porque foi o que, né, aqui na escola, né? Nós temos tempo para tudo na vida. E a gente dá tempo para coisas que são perecíveis, coisas que se perdem, coisas que não vão estar conosco na eternidade. E a gente investe tempo naquilo que não vai estar com a gente na eternidade. Você pode ser a pessoa bilionária, pode ser a pessoa com maior conhecimento que você tem, você pode ser uma pessoa muito influente, mas nada disso você vai levar para a eternidade. A única coisa que nós iremos levar para a eternidade, gente, é a nossa vida com Deus, nosso relacionamento com Ele. Então isso é muito importante. E assim, a gente também, por conta também dessa correria, às vezes a gente faz o nosso tempo a sós com Deus, mas a gente leva muitas demandas junto com a gente. Na verdade é o nosso tempo a sós, mas é a minha demanda a sós com Deus. Deus, eu quero ir para esse tempo contigo, mas eu quero te apresentar isso aqui. Então aqui a gente está aprendendo a ir para esse tempo a sós com Deus. Não tenho demanda nenhuma. Você tem, amor? Eu não tenho. Sim, então eu vou para lá para simplesmente ouvir Deus. Não estou apresentando o ministério, desafio. A escola da Casa de Esté. Não estou apresentando aqui, meu Deus, esse mês tem que pagar o plano de saúde dos meninos. Senhor. Ou o nosso contexto de base agora, né? Temos compromissos para pagar, temos compromissos para fazer. Mas ainda assim, a gente não é isso. Nós vamos para esse tempo a sós despretensiosamente. O grande desafio nosso é ir para o nosso tempo de intimidade com Deus e ser íntimo, desfrutar um do outro. É só a gente pensar nessa questão da relação, inclusive sexual, né? Pode até ser uma coisa esdrúxula, mas numa relação sexual você vai para se entregar. Você não vai com um boleto, você não vai ter relação sexual com a sua esposa, você vai entregar um boleto. Olha, amor, tem que pagar isso aqui, olha, tem que pagar isso aqui. Antes da gente se amar, deixa eu te falar. Tem isso aqui, isso é altamente, desculpa a palavra, broxante. Mas é o que a gente faz com Deus. Antes da gente ter intimidade com Deus, a gente acaba levando a nossa demanda.
E encerrando a nossa semana foi assim a aula sobre ser um discípulo. Nossa, Que que aula aula, meu incrível com o Deus. pastor Daniel, Lá lá da do Argentina, Uruguai, Uruguai, né? Foi Uruguai. muito benção, conhecemos ele lá na Lá em Belém. conferência, Ele né? lembrou da gente, foi Lembrou da muito legal. gente, foi um tempo muito bacana de comunhão e algo que nos chamou a atenção e que confirmou inclusive a nossa estadia nesse tempo aqui, é que o discípulo é aquele que ele se propõe a reaprender, a deixar o que já aprendeu para Isso. reaprender, aprimorar o que já sabe para reaprender de novo. Então a gente Sim. entendeu claramente Deus que é isso, é a palavra que Deus nos deu de nós E ele também não tem pressa, né? limpar as discípulo- nossas redes, alinhar, Sim. afiar o nosso machado. Então o discípulo Muito isso legal mesmo. que ele usou essas Não tem imagens pressa. de Jesus diante dos discípulos com a rede. Eu disse, nossa, Deus está falando muito com a gente. Foi, as palavras se confirmaram, as palavras se Meu fecharam. Então a gente realmente já estávamos aqui com esse coração, mas foi o start de nós entendermos que é um tempo de aprender, E de uma também- nova estação. A gente está aprendendo mesmo e é muito interessante porque nós estamos lendo o livro do Loren De novo. de novo, eu acho que pela quarta vez ou terceira vez, não recordo, Também não- mas Mas dessa tem vez de sido uma forma muito extraordinário. diferente. E realmente Deus começa a aquecer o nosso coração quando a gente se propõe a aprender. Deus já começa a aquecer nosso coração dos próximos passos, das próximas estações. Isso é interessantíssimo. E nós aprendemos também que ser discípulo é não ter pressa de estar aos pés de Jesus, né? Aprendendo. Então, nós não temos pressa para aprender tudo que Deus tem para nos ensinar nesse tempo. Muitas pessoas nos perguntaram, quanto tempo vocês vão ficar? Não sabemos, queridos. Nós não temos pressa para que Deus possa nos ensinar tudo que Ele tem para nos ensinar nesse tempo. E ainda que a gente já esteja pronto para voltar, para ensinar outros, nós vamos continuar com esse coração de seguir aprendendo. Aprendendo. Né? Foi o que a gente aprendeu antes de ontem. E aí a gente entendeu que a gente estava caminhando com Jesus, mas a gente parou de aprender. Esse é o grande vilão do ministério, né? Do ministério que se engessa. Ele para de aprender, né? Ele acha que já sabe tudo, ele acha que já é o suficiente, que aquilo que ele aprendeu é o suficiente para ele fazer o que ele deve fazer, correto. Aquilo que nós aprendemos foi o suficiente para a gente fazer naquele tempo, naquela estação. Para onde Deus quer nos levar, a gente precisa aprender de novo, mais e mais. E uma das coisas que também me impactou muito foi o exemplo que o professor Oscar nos deu, é que a gente quer engessar tudo isso numa xícara, né? Interessante, sendo que muito legal. Às vezes essa xícara a gente pensa que é o mar. Mas se a gente olhar para o mar, porque nós estamos aqui de frente para o mar, tá? Daqui dá para ver o mar, né? O Oceano Pacífico. Então a gente se coloca diante dessa xícara e a gente perde a dimensão do mar. Então muitas vezes nós estamos ali com as ferramentas que nós temos e a gente acha que aquilo é todo o nosso mundo e esquece que tem um universo, um oceano enorme para a gente conhecer. Então, nós estamos entendendo tudo isso, que existe um oceano, que o reino de Deus é maior do que as ferramentas Sim, que nós muito tínhamos. maior. Meu Deus, É só você pensar, né? E aqui é o erro de muita gente. Eu já sei. Essa palavra, irmãos, sabota qualquer chamado. Eu já sei. É como você entrar numa como é que é? Ferramentaria? Seria isso? Ferramentaria. Uma oficina, né? É uma oficina e você tem uma caixa de ferramenta, você está habituado com ela, você já sabe como usá-la, você é cheio de macete, né? Cheio de jeitinho brasileiro com a sua caixa de ferramenta. Aí Deus te leva para uma oficina, literalmente para uma ferramentaria, onde você vai ter infinitas ferramentas. Puxa vida, aí Deus pergunta, você quer continuar com a sua caixa ou você quer aprender a manusear, usar essas ferramentas? Não vamos muito longe, a gente está aqui com um rapaz que faz motorhome. Oh, muito legal. E fomos observar, assim, como ele constrói lá, né? E ele tem, assim, ferramentas incríveis. E eu fiquei pensando, nossa, se Josué tivesse essas ferramentas, ele ia fazer tanta coisa. E
E aí a gente fica às vezes viciado nas nossas próprias Exatamente. ferramentas e esquece que tem um universo de ferramentas por aí. É o vício de quem já tem uma ferramenta e não sabe usar com a outra. Não, eu uso a minha chave de fenda, eu uso o meu martelo, eu sei usar a minha motosserra, eu sei usar o meu alicate. Eu não sei usar alicate de ninguém, eu não trabalho com ferramenta de ninguém. Mas não é isso que Jesus nos convida e nos chama. Quando ele chamou os discípulos, ele falou: olha, eu vou fazer vocês pescadores de homens. Eles não deixaram de ser pescadores. Só que Jesus mudou o objeto, mas mudou a ferramenta. Sim. Então nós estamos muito felizes com essa primeira semana, por isso que nós estamos compartilhando com você. Com as crianças foi muito legal, porque eles estiveram participando do Kings Kids. Vamos colocar o vídeo de um resumo aí já. O que aconteceu com eles no esse Kings. vídeo é uma explicação do nosso resumo, nossa timeline aí da semana, mas nós vamos soltar agora o vídeo de Kings Kids, como foi a semana do Davi, do Natan, como foi essa semana, vamos conhecer a praia. Sim, foi interessante, Assista incrível. Esse vídeo que foi muito engraçado. Muito bom. Mas nós estamos felizes, então queremos convidar você, que você não se inscreveu ainda. Se inscreva no nosso canal. Se inscreve não logo, deixe de ativa colocar, aí o sininho, exatamente. Comenta o que você quer saber, sobre as suas curiosidades, sobre as suas dúvidas. Pastores, eu tenho uma família também, eu queria muito ter essa experiência. Muito legal. O que fazer? E a partir da semana que vem, durante essa semana, nós vamos estar postando, inclusive no nosso canal, alguns relances do nosso Instagram. Eu quero ter essa ousadia de ir como família. Porque algumas pessoas ficam pensando, puxa vida, temos filhos pequenos, estudam, como é que tirá-los da escola, como é que a gente vai fazer, que suporte a gente vai ter. Então tudo isso a gente vai estar compartilhando aqui. Mas não esquece de te inscrever, não esquece de acionar o sininho para você receber os vídeos novos que a gente vai estar postando. E comenta, caminha para outras pessoas, porque é muito importante. O YouTube está sendo uma ferramenta também de sustento missionário. Sim. Aqui para a nossa família, e eu creio que você vai gostar muito. Essa semana nós vamos fazer alguns resumos de alguns livros que nós estamos lendo. Muito legal. Vamos colocar no link embaixo. Sim. A indicação para você estar comprando lá pelo Amazon os livros que a gente vai estar indicando. Vai ser bênção demais, então não deixa de acompanhar a gente e não deixa de estar presente. Que Deus te abençoe e que você possa, a partir de agora, começo do ano, hoje são 14, a partir de amanhã é 15 dias já se passaram de um ano novo. E Deus está te perguntando, você vai continuar usando as mesmas ferramentas ou você está disposto a abrir mão da sua comodidade e usar as ferramentas novas que eu tenho para você? Deus abençoe sua vida e acompanhe o nosso canal. Em nome de Jesus. Irmãos, a irmã está tentando descer. A gente está num lugar bem alto, ok? Aí eu tenho que ajudar aqui a velhinha a descer depois do vídeo. Isso aqui, bênção. É porque a Casey acha que ela tá em Belém do Pará. Aí eu tô e ela quer dar de salto, sandalinha, olha aí. Mostra aí a sandalinha. Oh, Jesus, tem misericórdia. E tá um frio. São exatamente quase 6 horas da tarde. O sol. E a gente tá vislumbrando esse sol aqui, Pichilemo. Mas um frio de 12 graus. E tá fazendo 12 graus. Glória a Deus por isso.